O som suave das ondas da praia de Copacabana ecoava pelo pequeno apartamento no 7º andar, mas Lívia Monteiro já não tinha ânimo para sentir nada. O despertador acabara de marcar 6h30 da manhã, e mesmo assim ela já estava acordada muito antes, deitada imóvel na cama, os olhos fixos no teto, como se procurasse uma resposta escondida nas rachaduras da pintura. Hoje não era um dia comum. No calendário pendurado na cozinha, o quadrado do dia 12 estava circulado de vermelho com um ponto de interrogação bem no meio. Exame médico de rotina. Algo que ela vinha evitando havia quase 4 anos. A sensação era parecida com a de antes de uma entrevista de emprego importante, mas em vez de se preparar para responder às perguntas de um recrutador, Lívia precisava preparar o espírito para enfrentar algo que detestava permitir que alguém, mesmo um médico, invadisse o seu espaço mais íntimo. Levantou-se, vestiu um hobby leve e caminhou até a janela. Lá fora o sol dourado da manhã caía sobre a areia branca e macia. Corredores passavam num ritmo tranquilo. As barracas de água de coco começavam a abrir. A cidade do Rio de Janeiro parecia despertar lentamente, enquanto o coração dela acelerava a cada batida. Lívia, 25 anos, era bibliotecária na Biblioteca Nacional, um lugar tão silencioso que até o som de uma página virando podia ser ouvido. Sua vida girava em torno de estantes altíssimas, do cheiro de papel envelhecido e da tela do computador de registro. Fora Amanda, sua melhor amiga desde a faculdade, e Dona Celina, colega mais velha que a tratava como filha. Raramente Lívia mantinha conversas longas com alguém. A voz de Amanda ecoou em sua mente. Você precisa cuidar da sua saúde, Lívia. 4 anos sem médico não é normal. Lívia suspirou levemente. Sabia que a amiga tinha razão, mas sair da zona de conforto nunca foi fácil. Reunindo coragem, entrou no banheiro. A água quente do chuveiro escorria, amenizando um pouco o frio no estômago. No espelho, o cabelo preto macio até os ombros e os olhos castanhos escuros refletiam uma ansiedade impossível de esconder. Muito magra, muito pálida. Muito comum, pensou. Escolheu uma camisa branca larga e um jeans azul claro, um uniforme invisível que a fazia sentir-se menos notada. Antes de sair, abriu a bolsa para conferir pela 10ª vez carteira do plano de saúde, documento de identidade, exames antigos. Tudo estava ali. Lá fora o sol do Rio já começava a queimar, mas Lívia só sentia um arrepio gelado percorrer-lhe a espinha. O caminho até a Clínica São Gabriel em Ipanema parecia mais longo do que nunca. Não pela distância, mas porque cada passo pesava, como se a levasse a um dia que mudaria sua vida para sempre. As portas de vidro automáticas da Clínica São Gabriel se abriram, revelando um saguão de recepção fresco, com um leve aroma de óleo essencial de hortelã no ar. A luz branca refletia no piso de mármore, e tudo ali era tão refinado que Lívia sentiu como se estivesse entrando em um mundo diferente. Um lugar onde todos pareciam calmos, confiantes, e nada parecidos com ela. Aproximou-se do balcão de atendimento, onde uma funcionária de cabelo preso em coque e sorriso polido a recebeu. Bom dia. Posso ajudar? Tenho consulta com o doutor Rafael Duarte, às 10 horas, respondeu Lívia, num tom tão baixo que a recepcionista precisou inclinar-se levemente para ouvir. Claro, senhora Monteiro. Pode aguardar na sala de espera. A sala de espera era ampla, banhada pela luz natural, que entrava pelas grandes janelas de vidro, revelando a rua sombreada por coqueiros. Lívia escolheu a poltrona mais distante e abriu uma revista de saúde, mas os olhos não acompanhavam as palavras. Com os dedos girava a ponta da página, enquanto na mente só ecoava uma frase: não vou conseguir. 15 minutos depois, uma enfermeira surgiu à porta. Lívia Monteiro. O doutor pode recebê-la agora. Levantou-se e seguiu a enfermeira por um corredor acarpetado em azul escuro. De ambos os lados, portas exibiam placas com nomes de médicos, mas seu olhar se deteve quando leu Dr. Rafael Duarte, cardiologia. A enfermeira abriu a porta e fez um gesto gentil. Pode entrar. Lívia deu um passo e parou por um instante. O consultório era claro, organizado com paredes decoradas por diplomas e fotos de congressos médicos.
Mas foi o homem que se levantou de trás da mesa que fez seu coração perder o compasso. Devia ter pouco mais de 30 anos, alto corpo atlético, pele levemente bronzeada, de quem está acostumado ao mar do rio. O cabelo castanho escuro cortado com precisão e os olhos, castanhos profundos quentes como um café ao amanhecer, pousaram diretamente sobre ela. Quando sorriu, algo difícil de explicar se espalhou pelo peito de Lívia. Boa tarde, Lívia. Sou o Dr. Rafael. Seja muito bem-vinda, disse ele estendendo a mão. O aperto foi firme o suficiente para transmitir confiança e suave o bastante para não assustá-la. Lívia demorou alguns segundos antes de responder. Obrigada. Doutor. Ele indicou a poltrona diante da mesa e abriu seu prontuário eletrônico. Vejo aqui que faz bastante tempo, desde sua última consulta médica. Como você está se sentindo? A voz dele era grave e estável, sem qualquer traço de julgamento. Para sua própria surpresa, Lívia se permitiu encará-lo. Para ser sincera, estou nervosa. Rafael inclinou-se levemente para a frente, esboçando um sorriso tranquilizador. É completamente compreensível. Vamos fazer tudo no seu ritmo, está bem. Aquelas palavras, simples mas carregadas de uma força inexplicável, pareciam derrubar as muralhas que Lívia mantinha erguidas havia anos. O ar no consultório parecia mais quente quando Rafael começou a conversar. Ele não se apressou para iniciar o exame, preferindo perguntar sobre a vida de Lívia, de um jeito leve e natural, como se fosse apenas um encontro entre velhos conhecidos. E então, como é trabalhar na Biblioteca Nacional, perguntou mantendo o olhar atento. Lívia se surpreendeu. Nunca um médico lhe havia perguntado algo que não fosse sobre sintomas. Silencioso e seguro, respondeu com um leve sorriso nos lábios. Rafael assentiu como quem registra mentalmente cada palavra. Ele não a interrompia, apenas a deixava continuar, e foi justamente isso que fez Lívia falar mais. Contou sobre os dias organizando livros antigos, sobre a sensação de tocar páginas amareladas pelo tempo, e sobre como raramente se via em situações que acelerassem o coração. Você sempre foi ansiosa? Perguntou ele, sem qualquer tom de julgamento. Desde criança. Mas aprendi a esconder. Ele digitou algumas anotações no computador, depois ergueu os olhos. A ansiedade pode afetar o coração, sabia? Não apenas no sentido físico, mas também na forma como vivemos. Lívia engoliu em seco. Ninguém nunca lhe havia dito isso de forma tão séria. Você faz algum acompanhamento psicológico? Nunca. Sempre achei que era algo para quem está pior do que eu. Rafael sorriu de leve. Não há nada de errado em pedir ajuda, Lívia. Reconhecer que precisamos dela é sinal de maturidade, não de fraqueza. Naquele instante seus olhares se encontraram, e desta vez Lívia não desviou. Havia um fio invisível ligando os dois, frágil e ao mesmo tempo aquecido, que a fez esquecer que estava em um consultório médico. Agora, vamos começar o exame, pode ser, disse Rafael, levantando-se com um tom suave. Ele explicou cada etapa com cuidado, medir a pressão, ouvir o coração, ouvir os pulmões. A cada toque no ombro ou nas costas dela, sua mão era firme e profissional, mas sem frieza. O coração e os pulmões estão ótimos, informou. A pressão está um pouco alta, mas deve ser o nervosismo. Lívia soltou uma risada curta. Com certeza. Rafael voltou à mesa, o olhar mais sério. Vou pedir alguns exames complementares. Nada urgente, só para termos um panorama completo. Ela assentiu. O coração ainda batia acelerado, mas de forma estranha, o medo inicial já havia diminuído muito. Talvez porque à sua frente não estivesse apenas um médico, e sim alguém que realmente queria compreendê-la. Na manhã seguinte, o céu do rio estava coberto por uma fina camada de nuvens, e o sol surgia mais suave que o habitual. Lívia chegou à Clínica São Gabriel quase 20 minutos antes do horário marcado para os exames, o hábito de quem prefere estar sempre um passo à frente de qualquer imprevisto. Na recepção já conhecida, foi orientada a seguir para o setor de exames. Tudo correu rapidamente: coleta de sangue, eletrocardiograma, assinatura dos formulários. Ao sair ainda com o pequeno curativo no braço,
percebeu que seus passos estavam desacelerando, em direção ao corredor que levava ao consultório do Dr. Rafael Duarte. Não havia motivo algum para ir até lá, mas seus pés pareciam contrariar a lógica. Lívia. A voz a fez girar imediatamente. Rafael vinha do outro extremo do corredor, o jaleco branco caindo leve sobre os ombros, e por baixo, uma camisa azul marinho que realçava a cor dos olhos. Ele sorriu não. O sorriso protocolar de médico, mas um que revelava genuína satisfação em revê-la. Você já fez os exames? Sim. Foi mais tranquilo do que imaginei. Ótimo. A equipe aqui é muito boa, disse assentindo antes de baixar o tom. Tem 1 minuto. Os dois caminharam até uma pequena varanda no fim do corredor. De lá avistava-se ao longe a praia de Ipanema e algumas velas brancas recortando o azul do mar. Rafael apoiou-se de leve no parapeito, o olhar perdido, como se revisitasse um lugar distante na memória. Sabe por que escolhi a cardiologia? Não, respondeu Lívia curiosa. Meu pai teve um infarto quando eu tinha 16 anos, contou num tom mais baixo. Vi como um coração doente muda, não só a pessoa, mas toda a família. Relatou os dias de angústia no hospital, a cirurgia bem-sucedida e a gratidão imensa pela equipe médica que salvou a vida do pai. Foi ali que decidi que queria fazer diferença. Lívia permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra. A história era breve, mas o modo como Rafael a contava com olhos profundos e voz contida pela emoção deixava claro que por trás do jaleco havia um homem que conhecia a dor e a importância de cuidar. Sua família apoiou, perguntou ela. Rafael soltou uma breve risada tingida de melancolia. Não exatamente. Queriam que eu assumisse a construtora da família. Medicina era perda de tempo, segundo eles. Lívia sentiu uma pontada de empatia. Sabia bem o que era viver sob as expectativas alheias, e ainda assim escolher um caminho que ninguém acreditava que fosse capaz de trilhar. Naquele instante, entre o som distante das ondas e a brisa salgada, ela percebeu que algo estava nascendo, um vínculo frágil, mas real. Uma semana depois, Lívia voltou à Clínica São Gabriel, com uma mistura de ansiedade e curiosidade. Naquela tarde o rio brilhava sob o sol dourado. A orla de Ipanema estava cheia de corredores e ciclistas, mas nada disso prendia sua atenção. Toda a sua concentração estava no encontro com Rafael. Ao entrar no consultório, viu-o organizando uma pilha de prontuários, mas o olhar dele se iluminou assim que a avistou. Lívia, bom ver você. Ela sentou-se tentando manter a calma, mas as mãos entrelaçadas no colo revelavam a inquietação. Rafael ligou o computador, revisou os resultados dos exames e, em seguida, ergueu os olhos com um sorriso. Tenho boas notícias. Boas mesmo? Perguntou ela com o coração quase parando. Todos os exames estão perfeitos. Coração, hormônio, sangue. Tudo em ótimo estado. Uma onda de alívio percorreu-lhe o corpo, como se um peso invisível tivesse sido retirado dos ombros. Graças a Deus, suspirou, deixando escapar um sorriso. Rafael recostou-se levemente na cadeira, o olhar mais sério. Só queria falar sobre um ponto: sua ansiedade. A voz dele não trazia julgamento, apenas genuína preocupação. Já pensou em fazer terapia? Lívia abaixou o rosto. Sempre achei que não era para mim. Terapia é para todos que querem se conhecer melhor. Ele falou devagar, como se não quisesse que ela perdesse nenhuma palavra. Então, inesperadamente, inclinou-se ligeiramente para a frente. Na próxima semana vai ter uma palestra na UFRJ, Literatura e Saúde Mental. Achei que podia interessar. Lívia piscou surpresa. Não soava como um conselho médico, mas como o convite de alguém que queria compartilhar um pedaço do próprio mundo. O senhor? Gostaria que eu fosse. Rafael fez uma breve pausa e um sorriso suave surgiu. Gostaria. Acho que vamos gostar de ouvir juntos. A resposta fez o coração dela acelerar. Não pela palestra, mas pela perspectiva de estar ao lado dele, além do jaleco branco, além dos limites do consultório. Naquela quinta-feira,
O rio vestia o encanto das noites de verão. A brisa vinda da Baía de Guanabara trazia o sal do mar misturado ao perfume de jasmim dos jardins ao longo das ruas. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, brilhava sob luzes intensas, enquanto um fluxo constante de pessoas entrava e saía para o evento daquela noite. Lívia chegou cedo como sempre. Às 18h40, estava diante da entrada ajustando discretamente a gola do vestido azul escuro simples, mas que valorizava sua silhueta. Passos conhecidos soaram atrás dela, e ao erguer o olhar, Rafael estava lá. Sem jaleco, sem a formalidade de um médico em consultório, no lugar disso jeans escuros, camisa branca de mangas dobradas e o cabelo levemente bagunçado pelo vento. Ele sorriu, e naquele sorriso, Lívia jurou que o rio parecia mais iluminado. Você chegou cedo. Hábito de bibliotecária, respondeu ela, inclinando levemente a cabeça, com um sorriso discreto. Entraram juntos no auditório. Rafael escolheu com cuidado uma fileira central com visão perfeita do palco. O burburinho dos estudantes, o folhear de anotações e o som do microfone sendo testado preenchiam o ambiente. Quando as luzes suavizaram, o palestrante Dr. Marcos Vinícius, médico e escritor, surgiu para falar sobre biblioterapia. A literatura disse: ele sempre foi uma forma de terapia. Em cada história, o leitor encontra fragmentos da própria alma, às vezes como remédio, às vezes como espelho. Lívia permaneceu em silêncio, o coração batendo de forma mais compassada, deixando cada palavra tocar um ponto profundo dentro dela. Quando o palestrante falou sobre personagens que superam o medo social e inspiram quem os lê, sentiu como se ele estivesse se dirigindo diretamente a ela. Rafael inclinou-se murmurando ao seu ouvido: parece que ele está descrevendo você. Ela se sobressaltou levemente, mas não pôde negar. Durante anos foram os personagens dos livros que a mantiveram viva no silêncio, e agora alguém, justamente ele, percebia isso. Quando a palestra terminou e o auditório começou a esvaziar, eles permaneceram ali por alguns minutos, como se não quisessem romper aquela atmosfera. Por fim, Rafael virou-se para ela. Tem um café perto daqui. Fica aberto até tarde. Quer ir? Lívia o fitou surpresa. Já não era mais um encontro de trabalho. Respirou fundo e assentiu. Quero. E assim deixaram o auditório e seguiram pela avenida à beira-mar, onde as luzes refletiam cintilantes sobre as águas da Guanabara, iniciando uma noite que mudaria tudo entre eles. O pequeno café se escondia numa esquina, com vista para a Baía de Guanabara, luzes douradas escapando pelas janelas de madeira antiga, enquanto a bossa nova suave parecia abraçar todo o ambiente. O aroma do café recém-torrado misturava-se ao cheiro de bolo quente, fazendo Lívia perceber que havia muito tempo não se sentava num lugar tão acolhedor assim à noite. Rafael escolheu uma mesa junto à janela de onde se podia ver ao longe barcos atracados, suas luzes refletindo no balanço leve da água. Pediu para ela um cappuccino, para si um expresso intenso e escuro. Nos primeiros minutos conversaram sobre a palestra, os pontos mais interessantes, as passagens que os fizeram concordar com um aceno de cabeça. Mas então, Rafael pousou a xícara sobre o pires e levantou o olhar prendendo-o dela. Posso ser honesto? Claro, respondeu Lívia, sentindo o peito se apertar levemente. Ele inspirou fundo, a voz mais grave que o habitual. Convidei você para a palestra, não só porque achei que seria bom para a sua saúde mental. Convidei porque queria vê-la fora daquele consultório. O coração de Lívia pareceu pular uma batida. Ela abaixou o rosto, girando devagar a alça da xícara entre os dedos. Engraçado, disse com um leve sorriso. Eu também fiquei triste pensando que não teria mais motivo para voltar. Seus olhares se encontraram, e desta vez permaneceram assim por mais tempo o suficiente para ambos perceberem que a fronteira havia mudado. Rafael recostou-se na cadeira com um sorriso que carregava calor.
Não estou dizendo que a gente precise apressar nada. Podemos ir devagar. Amigos, se você quiser. Lívia ergueu o olhar, e nele havia algo que nem ela mesma lembrava ter sentido, uma aceitação serena, misturada à curiosidade e esperança. Amigos que gostam de falar sobre livros. E sobre a vida, completou Rafael, num tom baixo, mas firme. Do lado de fora as ondas dançavam sob o luar. Do lado de dentro, algo novo nascia, silencioso, mas forte o bastante para aquecer toda a noite. No sábado seguinte, o céu do rio estava de um azul impecável, sem uma única nuvem. No apartamento em Copacabana, Lívia se olhava no espelho, ajustando a blusa branca combinada com uma saia midi azul marinho. O cabelo preso de forma elegante, mas com alguns fios soltos, suavemente moldando o rosto. Queria parecer sofisticada, mas ainda confortável para passear pela cidade. A mensagem de Rafael chegou no instante em que ela calçava os sapatos. Já estou na estação Carioca. Te espero na saída principal. Enquanto o metrô a levava para fora de Copacabana, Lívia tentava acalmar o coração. Hoje não haveria jaleco branco, nem mesa de consultório, nem o papel de médico. Paciente, apenas duas pessoas se encontrando no meio da cidade. Rafael estava encostado a um poste de luz do lado de fora da estação, vestindo camisa cinza clara de mangas dobradas, jeans escuros e o cabelo levemente desalinhado pelo vento. Ao vê-la, sorriu, o tipo de sorriso que Lívia começava a perceber que esperava ver. Você está linda, Lívia. Obrigada. Você também, respondeu ela baixando o olhar para disfarçar o rubor. Começaram o dia com um almoço num pequeno restaurante familiar numa rua de paralelepípedos, com mesas e cadeiras de madeira e o aroma marcante de feijoada no ar. Durante a refeição, Lívia contou sobre um episódio na biblioteca. Semana passada, uma senhora procurou livros sobre superação de perdas. O marido dela faleceu. Descreveu como conversou com a mulher, ouviu sua história e com cuidado sugeriu alguns romances que tocavam exatamente aquele estado de espírito. Ela voltou depois de uma semana, só para agradecer. Rafael pousou os talheres, com um olhar carregado de admiração. Você fez mais do que emprestar um livro. Você deu companhia e esperança. Após o almoço, caminharam até uma livraria centenária. O espaço era estreito, mas com estantes tão altas que tocavam o teto. O cheiro de papel antigo e madeira envernizada dava ao lugar ares de tesouro escondido. Rafael pegou um exemplar de Água Viva de Clarice Lispector e entregou a ela. Lê um trecho para mim. A voz de Lívia ecoou suave, mas carregada de emoção, cada palavra parecendo deslizar devagar pelo ar. Quando levantou os olhos, percebeu que o olhar de Rafael não estava mais nas páginas, mas nela, com uma atenção capaz de fazer seu coração bater tão forte que podia ser ouvido. Saíram da livraria, já com o sol se pondo, e a luz dourada tingia as cúpulas antigas do centro histórico. Mas nenhum dos dois parecia disposto a encerrar o dia ali. Ao saírem da livraria, Rafael sugeriu de repente: que tal um sorvete? Lívia assentiu, e logo estavam com taças geladas nas mãos vindas de uma pequena sorveteria de rua. Ela escolheu o maracujá doce e ácido, ele chocolate intenso. Caminharam até os Arcos da Lapa, o aqueduto branco em arco, que é símbolo do bairro histórico. O pôr do sol tingia as arcadas e as ruas com um tom dourado alaranjado vibrante. Ao longe o som de samba começava a ecoar, misturando-se a risos e ao aroma suave de cachaça no ar. Rafael encontrou um banco de pedra voltado para o aqueduto, de onde se podia contemplar o pôr do sol se espalhando sobre os telhados antigos. Colocou o sorvete de lado e voltou-se para Lívia. Posso falar algo importante? Claro, respondeu ela sentindo o coração acelerar. Ele respirou fundo. Nos últimos anos conheci muitas pessoas, mas poucas olharam para mim sem ver apenas o Dr. Rafael ou a conta bancária. Você é diferente. Você me vê como um homem, não só um título.
Lívia baixou os olhos, apertando levemente a taça de sorvete, tentando disfarçar a emoção. Rafael. Chamou pelo nome dele pela primeira vez sem o doutor. Ele continuou com a voz grave e sincera. Eu disse que poderíamos ir devagar, e ainda quero isso. Mas preciso que saiba, estou me apaixonando por você. O mundo ao redor pareceu desacelerar. O samba, o barulho dos carros, as vozes. Tudo se afastou. Restavam apenas os batimentos dos dois, como se seguissem o mesmo compasso. Lívia engoliu em seco, os olhos ligeiramente úmidos. Tenho medo. De quê? De não ser suficiente. De estragar o que temos. Rafael colocou o sorvete de lado e com delicadeza inclinou-se. Posso tocar seu rosto? Ela assentiu. Sua mão quente pousou na face dela e o polegar deslizou suavemente, como se pudesse apagar qualquer dúvida. Você é extraordinária, Lívia. Inteligente, sensível. E me faz querer ser melhor. Naquele instante, Lívia percebeu que as barreiras que construíra por tantos anos começavam a ceder. A brisa do fim de tarde passava por Lapa, trazendo consigo o som distante do samba e o sal do mar, mas tudo parecia se afastar quando Rafael olhou profundamente nos olhos de Lívia. Naquele momento, ela não ouvia nada, além do som do próprio coração e do dele, batendo no mesmo compasso. Rafael ainda mantinha a mão em seu rosto, a voz baixa e firme. Não há pressa. Vamos no seu ritmo. Lívia sorriu de leve, repetindo as palavras que ele dissera no primeiro encontro no consultório. No meu ritmo. Ele inclinou-se devagar, como se quisesse dar-lhe tempo para recuar, caso desejasse. Mas Lívia não desviou. Pelo contrário, fechou os olhos e sentiu o calor dele se aproximar. E então, o beijo aconteceu suave, mas profundo, suficiente para dissolver toda a ansiedade, como areia levada pela maré. Diferente de qualquer beijo que já tivesse imaginado, trazia respeito, compreensão e uma promessa silenciosa de que aquilo era apenas o começo. Quando se afastaram, Rafael manteve a testa encostada na dela e sussurrou: Obrigado por ter coragem de me conhecer. Lívia respondeu, a voz trêmula, mas segura: Obrigada por me ajudar a encontrar essa coragem. O pôr do sol já pintava o céu do rio em tons vibrantes de rosa e laranja. No meio daquele cenário, Lívia percebeu que já não era mais a garota encolhida entre prateleiras de livros, com medo de qualquer mudança. Agora era uma mulher aprendendo a abrir o coração, confiar e amar. Tudo começara com uma decisão aparentemente pequena, cuidar da própria saúde, mas que no fundo abrira as portas para um novo capítulo de sua vida.